Irmãos, refletir sobre fé e sobre cura é muito importante. E eu quero dizer, eu começar essa palestra afirmando que Jesus cura. E Ele cura ainda hoje também, apesar do nosso silêncio. Apesar de nós termos deixado esse tema um pouco de lado. Então a pergunta que eu faço é: por que Jesus cura ainda hoje? É pelo mesmo motivo de antes, tá? Mas eu fiz a pergunta em cima dessa ideia. Por que Jesus cura ainda hoje? Esta é a reflexão que eu quero fazer com os irmãos. Por que Jesus cura ainda hoje? Existe cura divina hoje também. Por quê? A gente vai partir de alguns textos. Eu vou fazer reflexões em cima de textos onde Deus curou de uma forma milagrosa. E no final nós vamos fazer oração. Eu gostaria muito que você prestasse muita atenção. Entenda que eu tenho uma expectativa muito positiva sobre o que vai acontecer com a igreja hoje, com você hoje. Talvez você tenha vindo hoje para ouvir a mensagem que você precisava ouvir, a mensagem mais importante de todo o ano que você precisava ouvir. Soberano Deus e amado Pai, alguns textos vocês vão ter que abrir, outros não. Esse aqui você não precisa abrir, está em Lucas 8, verso 43 ao verso 46. Uma passagem conhecidíssima, a mulher com fluxo de sangue. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gasto todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que rodeia-o e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Alguém me tocou porque de mim saiu poder. Vamos pensar sobre essa passagem? Vamos pensar sobre o que aconteceu aqui? O que é diferente nessa passagem que a gente nunca reparou na vida? A gente nunca reparou na vida que... Eu posso dizer assim que Jesus curou essa mulher sem querer? Ela chegou para ele: Senhor, me cura. Foi um discurso, foi um diálogo, foi alguma coisa nesse nível? Não, não foi. Foi exatamente algo análogo àquilo que a gente conhece como um místico. Se eu tocar nele, se eu só tocar nele. Uma fé que a gente, inclusive, até não valoriza. Uma fé que a gente até descredencia. Uma fé que a gente aqui não coloca no holofote. Se eu só tocar nele, é igual a pessoa chegar e dizer assim: eu vou naquela igreja porque na hora que eu passar naquela porta daquela igreja eu sei que vai acontecer algo fantástico na minha vida. Eu sei que eu vou ter um encontro com Cristo lá. Só de passar na porta, era mais ou menos isso que essa mulher estava fazendo aqui. Não era um discurso, não era um resultado de uma pregação e ela então levantou a mão para ser curada. Não era uma conversa entre ela e o mestre. Era uma cena onde Jesus estava indo de um lado para o outro, com muitas pessoas ao seu redor, e ela simplesmente quis tocar nele, porque uma vez tocando nele, ela ficaria curada. Ela tinha isso dentro dela. Ela acreditava desse jeito, desta forma, que nós hoje nem valorizamos. Mas Jesus conhece todas as coisas. Jesus, ele sempre está ao alcance de quem o busca com fé. E aí o que acontece? Jesus
sentiu que alguém lhe tocou de uma forma diferente, buscando algo, e ele aí pergunta: quem foi que me tocou? E os discípulos: não dá para dizer quem foi que tocou. E aquela mulher, então, é identificada depois, e aí você conhece, né? Você conhece o resto da história. Ela é identificada e ela volta curada para a sua casa, da sua moléstia. Uma fé mística. Uma fé que a gente não valoriza. Uma fé que a gente até censura. Quem tem um patuá qualquer, pendura um troço lá no carro para espantar mal olhado lá, tal. Jesus aproveita aquela fé e curou aquela mulher. Não quero dizer que era uma fé grande. Eu acho que até era uma fé pequena. Mas eu tenho também uma outra passagem, que está em João capítulo 4, e aí você vai ter que abrir. Diz a palavra do Senhor assim: passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Olha só, gente. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. E informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Glória a Deus. E ele e toda a sua casa creram. Então agora estamos diante de uma outra situação de cura divina. Jesus sai da sua terra, Jesus passa pela festa em Jerusalém, e ao retornar, ele não retorna mais para sua casa, ele retorna para Galileia. E ele vai para a Galileia dos gentios, ele vai para a Galileia daquelas pessoas pobres, daquelas pessoas necessitadas, daquelas pessoas que escutavam, sabe, o apelo de um profeta. Ele vai para lá. E quando chega lá, ele vai lá na cidade de Caná da Galileia, onde ele fez o primeiro milagre. Ele fez ali o primeiro milagre. As pessoas ali já conheciam Jesus, da festa do casamento e de outras, e da festa lá de Jerusalém, que ele já tinha tido naquela festa também, as suas palavras. Ele já tinha feito alguns milagres. Ele, quando chega naquele lugar, ele não volta mais para Nazaré. Ele diz: olha, profeta não tem honra na sua própria casa, não adianta. Esse pessoal aqui viu eu jogar bola de gude com meus irmãos, então não dá certo. Eu vou para um lugar onde as pessoas creem em mim. E ele foi para Galileia. E quando chega lá, vai acontecer agora um milagre. E que tipo de fé você acha que é necessário para tirar um enfermo de uma cama, para salvar um enfermo? Inclusive, cura nessa época aqui também era traduzido como salvação. A pessoa foi salva. Qualquer doença era muito perigosa, levava logo para a morte. Então, que tipo de fé você acha que é necessária
para que uma pessoa seja curada nesses tempos bíblicos aqui? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Olhando essas passagens que eu vi aqui, eu não vi nenhuma fé grande. Poucas narrativas bíblicas narram uma grande fé. Inclusive tem uma que Jesus diz, grande é a tua fé. Mas as outras, a fé é normal. E aqui, se vocês observarem a narrativa, a fé não é nem tão grande assim. Porque esse homem, porque sabia, conhecia a fama de Jesus, a fama já tinha corrido, e ele estava com um filho enfermo. Ele estava, inclusive, numa situação muito difícil com seu filho. Igual a mulher lá que já tinha gasto todo o seu dinheiro, 12 anos gastando dinheiro com os médicos, e ele não tinha resultado. Aquele ato daquela mulher foi um ato já de desespero. Esse profeta aí, ele está curando um monte de gente, está fazendo muita coisa, tem muita gente, vai que ele me cura também. E vai lá e coloca a mão. E puxa ele pelo pano. E agora uma outra pessoa desesperada. Você sabe que o desespero nos ajuda a ter fé? Você sabe que a problemática que a gente nos envolve, você ajuda a gente a ter fé? A fé cresce. Então esse homem estava indo atrás. Vamos que esse profeta cura meu filho. Vamos que aconteça alguma coisa ali. Eu estou falando vamos, e esse vamos até diminui um pouco a fé desse centurião. E até porque temos base para dizer assim. Porque logo depois, quando os seus servos vêm no caminho e informam para ele que o seu filho já estava restaurado, ele falou, em vez de dar glória a Deus, ele perguntou assim, qual hora mais ou menos que a febre passou? Isso aí é dar glória a Deus, né? Glória a Deus, tá vendo? Ele curou. Qual hora mais ou menos que a febre passou? Mais ou menos 1h da tarde. Foi essa hora que eu estava com o mestre, foi essa hora que ele falou. Então você há de convir que essa fé era pequena. Mas Jesus mesmo assim curou. Jesus mesmo assim curou, e no final, no verso 53, e ele e toda a casa creram. Meus irmãos, uma coisa que você vai observar, se você ler com detalhes aqui, ler a obra de Cristo nos 4 evangelhos, você vai observar que a obra de Cristo é apontar o reino, falar da salvação, da alma. Não é curar. Essa não é a obra. A obra é salvação. É salvação da alma, é apontar o reino. Observa que na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Continuando. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, as ofensas de vocês serão perdoadas também. Onde tem cura divina no Pai Nosso? A oração modelo que ele ensinou para que os crentes orassem. Na oração modelo não cita aquilo que ele mais fez. Nos 4 evangelhos está bordado de cura divina. Está cheio de eventos de cura. No modelo de oração, não tem o item cura divina. No modelo de oração. Jesus nos ensinou a orar assim. Então o propósito, o projeto de Deus é salvar a alma. O corpo vai ficar nessa terra mesmo. Mas a alma tem que ir para um lugar celeste. O projeto de Deus é esse. É que as pessoas creiam. E é aí que entra a cura. Porque ele diz, se vocês não virem sinais e prodígios,
de modo nenhum crerão. Ou seja, para que ele, o Cristo, alcançasse o seu objetivo com aquelas pessoas, a cura divina era um instrumento para a salvação daquelas almas, para a salvação daquelas pessoas. Isso vai ocorrer em vários momentos. Eu já estou com 20 e poucos minutos, tenho ainda muita coisa para ler. Eu vi só 4 passagens. Mas você pode pegar o Novo Testamento e constatar o que eu estou falando para você. Sempre, sempre a cura divina é um instrumento para que alguma coisa aconteça muito maior do que uma cura. Porque o que adianta você ser curado nessa terra e ir para o inferno? Ele foi curado, de um câncer, mas foi para a eternidade longe de Deus. Preferia morrer do câncer e ir para o céu do que ser curado aqui e ir para o inferno. Simples assim. E a outra coisa também é que um crente, um cristão autêntico, firme, pé no chão, não tem medo de morrer. Muito pelo contrário, se conseguir chegar à fase de idoso, morrer é um prêmio. Morrer é uma glória. Não digo mais novo, porque tem os filhos ainda para se encaminhar. Mas depois que os filhos estão encaminhados, você já viu os netos, e você está avançado em idade, com 97 anos já. 97 anos, e aí você fica doente. E aí o que você pede? Orem por mim. Se vocês me virem com 97 anos pedindo oração, vai ser, eu estou pedindo oração para o anjo vir logo. Porque com 97 anos eu vou dizer, o que eu estou fazendo aqui? Atrapalhando todo mundo, tal. Que você há de convir que com uma idade dessa, você é um problema na vida de alguém, né? Geralmente é. Quando não é um problema na vida de alguém, como por exemplo a minha avó. Minha avó morreu com 97 anos, lúcida, completamente lúcida, sem nada. Morreu de velhice. Mas aí os filhos tinham medo, agora que ela andasse na rua. Quando ela fez 95 anos, disseram, mamãe, a senhora não pode mais andar sozinha, tem que andar com a gente. Cortaram a asa da velhinha, tadinha. Aí ela adoeceu. Ela foi ficando tristinha, só dentro de casa. E ela tinha uns canicinhos desse tamanho assim, as perninhas magras. Mas olha, ela ia longe com aquelas perninhas, meu Deus do céu. Uma saúde de ferro, nunca tropeçou na rua. Nunca pegou uma condução errada. Saía sozinha até 95 anos, aí os filhos tudo cheio de cuidado. Já falei para os meus lá em casa, deixa eu dizer que eu não quero ir. Enquanto eu disser que eu quero ir, me larga, me deixa eu ir. Deixa eu ir. Porque eu vi o que fizeram com a minha avózinha lá. E ela depois tinha que ir para a igreja escoltada. Tinha que ir para tudo quanto é lugar escoltada. A escolta não dava... E aí, às vezes, a escolta não queria ir. A escolta, não, vamos depois, não, vamos outra hora. Não... Meu Deus do céu. E se não olhar o carro e atravessar na rua e o carro pegar? Meu Deus, faz parte da vida. O carro pegou, tinha 97 anos, não viu direito. O carro pegou. E aí, descansou com o pai. Está lá. Glória a Deus por isso. Eu não falo isso de uma pessoa mais nova. Mas uma pessoa com mais idade, irmãos. Você pensa que você vai ficar aqui para semente? Todos aqui vão morrer. Olha que coisa fantástica. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. 100, muito menos do que isso. Não sei nem se Júlia, que nasceu ontem, pequenininha, daqui a 100 está aqui, daqui a 100 anos. Então morrer
Eu não acho que Deus tem problema com a nossa morte, não. Eu acho que Deus tem um propósito com a nossa vida. E aí Ele precisa que você tenha saúde. Ele precisa que você tenha saúde porque você está fazendo a obra dele. Então você está vendo aqui uma passagem onde um homem tinha pouca fé, mas ele foi no lugar certo, ele foi a Cristo, pediu. E ainda foi depois constatar se era mesmo Cristo que tinha feito o milagre ou não. Será que foi mesmo ele? E aí a gente passa por uma outra cura, que está no Velho Testamento. E essa cura, irmãos, 2 Reis, capítulo 5. Uma cura emblemática também. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria, quer dizer, as tropas de Naamã saíram da Síria, e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao Senhor, quer dizer, ao rei da Síria, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. A gente deportou ela de lá, ela está lá em casa, conversou isso com a minha mulher. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Israel agora é vassalo dos sírios. E aí o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, mandando que ele cure o seu general, Naamã. Então Naamã pediu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Olha para mim, só para a gente pintar esse quadro. Você imagina esse homem, general de guerra do exército sírio, com carta do rei debaixo do braço, chegando com toda a sua comitiva na porta humilde de um profeta. O profeta não sai, não vai recebê-lo, e manda quem? Manda o seu servo, manda o empregado da casa, manda o seu servo lá. Fala para ele, dá 7 mergulhos lá no Rio Jordão, que ele vai ficar limpo. Só isso. Olha o comentário de Naamã. Mas Naamã ficou indignado, verso 11. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco,
melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Olha para mim, olha só, gente, que isso? O cara que vai ser curado agora está reclamando. O cara que vai ser curado agora está blasfemando. O cara que vai ser curado da lepra. Reclamando, não, mas que rio sujo, que absurdo, nem saiu para me receber, mandou aquele garoto lá para falar comigo. Isso é um absurdo. Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa assim difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora, que ele disse apenas: lave-se, você ficará limpo. Os filhos dele, né, que estavam lá no exército também, falaram: meu pai, que isso? Ele não pediu nada demais, só está esbravejando, cuspindo marimbondo à toa. Vai lá, tenta. Vai que dá certo. Gente, esse cara tinha fé? Esse cara chegou ali diante do profeta com fé? Ele foi, porque a menina tagarela lá na casa dele disse para a mulher dele: ó, lá na minha terra tem um profeta que o que ele manda acontece. E ele foi misticamente lá. Sabe aquele pessoal que busca a irmãzinha de oração? Nesse nível aí. Ele foi lá, cheio de fé, viu o profeta de Israel, que não tinha nada a ver com ele. Ele não levou fé nenhuma. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: aí sim, ele voltou lá, agora ele estava sem lepra, ele volta lá e diz: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Cara, que isso! O general do reino da Síria disse uma coisa dessa, ele glorificou a Deus. Todo o exército ficou assim: uau! Ele agora não anda todo enfaixado mais. Que isso? Esse homem agora reconhece que não existe Deus em lugar mais nenhum, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Ele chega lá e diz: eu trouxe uns presentes para você aqui. Porém ele respondeu, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quiser, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Deus, nessa época que eles entendiam Deus territorial, então tinha que levar um pedaço de terra lá de Israel para ele fazer o altarzinho dele dentro de casa e fazer a oferenda dele dentro de casa. Então ele disse: eu vou levar 2 mulas de terra daqui, porque eu nunca mais vou oferecer holocausto a nenhum Deus, a não ser ao Senhor. Gente, o general agora está convertido. Ele nega toda a o seu passado de idolatria e agora ele vai servir só ao Senhor. Mas tem um detalhe muito interessante nessa história também. Talvez um dos mais interessantes no final dessa história. Verso 18. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa. Quando meu senhor, o rei da Síria, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço,
e eu também tiver de me curvar no templo de Rimom, quanto assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Gente, ele está dizendo para o profeta, profeta, só tem um problema, eu vou levar essa terra, só vou servir ao Senhor, mas eu sou general do exército do rei. E eu entro naquele templo de Rimom, e ele pega no meu braço, e a gente tem que se ajoelhar lá. Eu tenho que me curvar lá. Que Deus me perdoe por isso. Que eu não vou poder deixar de fazer. Gente, resposta de Eliseu. Vai em paz. Você sabe o que quer dizer vai em paz? Meu Deus, Naamã, é um Deus que vê o coração, que vê o que está dentro, que vê no profundo, que te conhece nessa outra dimensão. Esse é o Deus que tu serve agora. Tu pode ajoelhar na frente de qualquer estátua aí. Ele está olhando para o teu coração. Ele sabe que tu está ajoelhando obrigado. Ele sabe que tu está ali, mas tu não está ali. Ele sabe que aquilo lá é uma farsa. Ele sabe do teu coração. Ele conhece o teu coração. Vai em paz. E Naamã voltou para a terra em paz. Curado da sua lepra, crente no Senhor, com 2 mulas cheias de terra para fazer o seu altar na sua casa e servir ao dono da glória, ao Senhor dos senhores, apresentar seus holocaustos, apresentar suas oferendas. E quando ele entrou no templo de Rimom, ele entrou de boa. O rei segurou no braço dele, os 2 ajoelharam, mas ele falou, ô Senhor, misericórdia desse meu rei, eu ainda vou evangelizar ele. Não tinha evangelismo nessa época, mas eu ainda vou falar de Deus para ele. O que eu estou ajoelhando aqui é obrigado. Mas o Senhor conhece o seu coração. Observe que houve uma cura divina, sem fé. Ele nem merecia ser curado. Ainda reclamou, blasfemou, disse que absurdo. O cara nem vem me receber na porta, me manda mergulhar naquele rio podre lá. Valia a pena curar esse homem. Para ser instrumento na mão dele. Instrumento na mão dele. Nunca mais ouvimos falar de Naamã. Mas muito provavelmente, Deus que tem os seus propósitos, ele serviu aos propósitos do Senhor. A outra passagem, João, capítulo 9, cura como um propósito de Deus. Enquanto Jesus caminhava, viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Havia essa forma de crer. A pessoa nascia doente, a doença estava relacionada a um pecado. Quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Essa história deu pano para manga, irmãos. Os fariseus queriam saber quem foi que curou o homem. Mandaram chamar os pais do rapaz. Os pais foram lá. Quem foi que curou? Não sei no senhor. Não sei no senhor. Eu só sei uma coisa, que ele era cego desde pequenininho, desde criança. Ele nasceu cego. E o homem... E quem foi que te curou? Eu também não sei quem foi que me curou. Ele era profeta.
Se era profeta, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Resolve o problema de vocês. Ninguém podia falar que foi Jesus que curou. Então, ficou todo mundo assim, dando respostas assim, tal. Essa história, história. Que história! Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Se ele era profeta, se era Deus, quem ele era, eu não sei quem era. Lógico que ele sabia quem era. Eu era cego e agora vejo. Essa cura serviu para glorificar o nome do Senhor. A cura de Naamã serviu para os propósitos de Deus. A cura dada à mulher do fluxo de sangue também serviu para os propósitos de Deus. Se você observar, não vou dizer todas, mas muitas, quase todas, servem para o propósito de Deus. Deus não veio com a missão de curar. Deus quer salvar. E quando cura, porque essa cura serve para um propósito. Você quer ver uma cura muito interessante? Tanque de Betesda. O homem estava lá há muitos anos para ser colocado lá na água. Só que ele era paralítico, então, quando a água chacoalhava, não dava tempo dele descer, porque alguém descia na frente dele, essa era a queixa dele. Ou seja, no tanque de Betesda, quando Jesus chegou ali, se ele tivesse vindo à terra para um ministério de cura, ele não teria curado uma pessoa, teria curado mais. Porque no lugar estava cheio de doentes, esperando a água chacoalhar. E ele chega no tanque de Betesda e cura uma pessoa. Uma pessoa é curada naquela ocasião. Uma pessoa. E as outras, pastor, ficaram lá doentes. As pessoas falam muito das curas de Jesus, mas não falam de quantas ele deixou de curar. Porque quando ele andou pela terra, ele andou para anunciar o reino. Bom, para concluir e ler o último versículo, a cura divina acontece por causa da fé? Sim, por causa da fé. Mas ela não é o mais importante dessa história. Ela é necessária. Ela deve existir. Mas não importa se ela é grande ou pequena. O que importa é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Então, por que Jesus cura ainda hoje? Porque Deus tem propósitos. O próprio Moisés, quando estava lá diante do Senhor, ele disse: eles não vão me ouvir, Senhor. Moisés, eu vou te engrandecer, Moisés. Fica tranquilo, eu sei que você não vale nada, mas você vai valer muita coisa a partir de hoje. Eu vou te engrandecer. Como é que ele engrandeceu? Moisés passou a fazer milagre. Moisés passou a falar, Moisés passou a transformar a cobra, o cajado em cobra. Moisés passou a ter poder, que Deus estava engrandecendo. Era o propósito de Deus. Deus engrandeceu Moisés. Tem que fazer milagre na mão de Moisés. Tinha um propósito. Quando pensarmos em cura, temos que pensar também no propósito. Não é curar para se livrar da morte. Isso é uma infantilidade da nossa parte. É usar a cura divina. Pedir a Deus que me coloque dentro de um propósito. Que essa cura seja para glorificar o teu nome, exaltar o teu nome e fazer com que outras pessoas se curvem diante de ti. E não para eu não morrer, porque o que adianta, gente? Vai, curou disso, mas morreu daquilo. Teve uma notícia que nós vimos de uma pesquisa da UF de São Paulo, da USP, aliás, da USP, que os garotos lá no laboratório da universidade tinham descoberto
um medicamento, um processo para curar o câncer. E a pessoa que foi a cobaia do medicamento, estado terminal, finalzinho, já estava no fim, recebeu o medicamento e ficou boa do câncer. Teve alta do hospital, boa do câncer. Isso foi antes da Covid. 2 meses depois, morreu atropelada. Cura divina, cura do Senhor. Tem que ter propósito para o reino. Não é para eu não morrer. Não é para eu ficar bem. Não é porque eu estou sofrendo. Deus sempre apontou o reino em todos os momentos da sua vida. Mas aí, em contrapartida, eu quero terminar com a leitura de Tiago, capítulo 5, verso 13. Alguém de vocês está sofrendo? Passagem conhecida, né? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Passando alguns versículos, finaliza assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Gente, o que é que impede que de você, que tem alguma mazela hoje, ser curado? Olha só, você não precisa de uma grande fé. Você precisa dessa fé aí mesmo que você tem. Jesus disse que podia ser do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, qualquer uma servia. Você está dentro de uma igreja e pode muito bem encaixar a sua vida dentro de um propósito de Deus, para glorificar a Ele. A sua cura, a solução do seu problema que os médicos não encontram, pode fazer isso. Pode ser colocada dentro de um propósito para exaltar o nome do Senhor. Em terceiro lugar, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Irmãos, eu não sou o mais justo, mas eu sou uma pessoa justa, sim. Eu me entendo como uma pessoa justa. Então você tem o justo, você tem a ideia do propósito, e você tem a fé que você tem a fé que você trouxe hoje. A sua fé mesmo. Não precisa ser a fé de mais ninguém. E eu quero dizer a você, eu ouso dizer a você, que Deus vai te curar hoje. Amém? Curve a sua cabeça. Vamos curvar a cabeça. Aleluia, Senhor.